A Fer, já tô vendo a Fer que entrou. Olá, Fala, Jaque. tudo bem? Peraí, deixa eu pôr meu foninho. Eu falei, a tecnologia ainda me deixa no vermelho ainda, Jaque. Todos nós, né? Todos nós. Mas sempre dá tudo certo, a gente, enfim. Exatamente, a gente vai tentando aqui, tentando ali, ó, a conexão já tá ótima, já tô vendo que tem bastante gente entrando. Isso aí, isso aí. Como que você tá aí? Você tá no consultório, Jaque? Eu estou aqui no Instituto, nós Uhum. retomamos os atendimentos presenciais, com todos os cuidados, né? Eu estou sem a máscara para poder falar aqui melhor com você. Isso. Mas tivemos que retomar, né? Não teve jeito. Ainda continuamos Sim. online com algumas crianças e famílias, mas Uhum. a gente está retomando aos poucos, 2 vezes por semana. Eu venho, trabalho aqui, a equipe vai revezando os dias para não ter aquele tanto encontro de gente na sala de espera, né? Sim, sim. Ah, mas Mas que é bom. Ô, Jaque, já tô vendo. Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, que ainda faltam uns 2 minutinhos para as 11, né? aham, aham. Aí, se você for conhecendo o pessoal aí, a gente já vai dando um oi, que é E gostoso, né? Tem gente que já caminha com a gente há um tempo, tem gente que está conhecendo agora. tem muita gente pedindo também para gravar a live, Ah, tá? então, ó, Depois a gente deixar disponível lá no no IGTV. IGTV, né? Eu vou E- gravar assim. Me falaram que no final dá para eu fazer isso, Isso mesmo. Então o né? pessoal tá pedindo, Então, né? pronto. Você, assim, melhora o som ou piora? Para mim tá Tá ótimo. ok. Ah, então tá. Então Tá eu vou ficar sem o fone, eu acho. Se eu ótimo. consigo manejar melhor aqui. Legal. Ô, Jaque, eu queria primeiro agradecer, viu, a sua presença hoje aqui. Estou muito feliz mesmo de estar fazendo essa live. Com uma psicóloga, né? E a gente falando sobre comportamento alimentar, falando sobre alimentação, que é uma área nova para a gente também, né? Dentro da nossa, é, dos nossos estudos, né? Dentro da nossa profissão mesmo, né? O psicólogo cada vez mais está entrando nessa área da alimentação como parceiro, né? Eu sempre falo, essa parceria das multidisciplinas, ela precisa existir. E é uma riqueza, né, super grande para nós profissionais e para quem nos procura, para os Sim, pacientes, famílias, né? Mas aí, depois nós vamos falar, depois eu vou pedir primeiro para você se apresentar, né? Mas claro. assim, de fazer uma live de psicóloga para psicóloga, é justamente situar para a gente e para os outros profissionais que também estão iniciando nessa área ou que já atuam na área, qual que é o nosso papel, né? Dentro das questões alimentares e principalmente dentro da dificuldade alimentar. Uhum. Foi essa. Mas eu tô super feliz. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. É, reencontrar com você foi uma surpresa e um presente muito grande, né? Na área a gente já se conhece aí um tempinho. Sim. E, e eu acho que fico muito feliz pela sua caminhada aí, que eu acho que você está indo num caminho muito legal, que também vai poder ajudar muitas famílias e muitas crianças aí nas dificuldades alimentares, né? Então, é assim, eu trabalho aqui no Instituto já há uns 5 anos e a Patrícia Junqueira, que é a idealizadora do Instituto, me convidou, me fez um convite. Eu já trabalhava com crianças e adolescentes, estava numa formação de mindfulness, né, que é um outro olhar que aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né, Nara? E aí assumi esse desafio. Confesso para você que eu aprendi muito. Quando eu entrei aqui, eu achava que sabia muita coisa e quando eu percebi, eu não sabia nada, né? E essa convivência com a equipe e com as crianças e suas famílias me fez aprender muito, né? Me fez ter um outro olhar, um novo olhar, né?
Porque qual que é o olhar que eu tinha? Né? É aquele olhar mais antigo, né? O que a gente aprende na faculdade, o que a gente tem conhecimento, né? Eu achava que as dificuldades alimentares e o que as crianças traziam, né? Ah, se não é orgânico, então é comportamental. Vamos trabalhar aí com o comportamento dessas crianças, né? E aí eu percebi que era muito além disso. Né? Uhum. Então, de verdade, a gente É, tem né, assim, é o que a gente quer conversar hoje aqui, né, já. isso. Né? Então, já, para que a gente possa começar aí, que agora já está entrando bastante gente, já estamos no horário, né? Você contou um pouquinho aí da sua trajetória, né? A sua chegada no instituto, o seu trabalho com as crianças com a dificuldade alimentar. E aí você disse uma coisa muito bonita. Você falou assim: olha, eu comecei a perceber que o que eu tinha de bagagem dentro da psicologia, esse olhar só para o comportamento, eu não conseguia ajudar e avançar na terapia com essas crianças, né? Vamos situar para essas pessoas que estão aqui com a gente hoje, quem que são essas crianças que chegam até nós, Jaque, né? Com dificuldade alimentar. E aí, como você falou, às vezes elas chegam até nós encaminhadas por algum profissional ou os próprios pais procuram essa ajuda e mais com esse olhar no comportamento. Olha, ele está fazendo muita birra para comer, ele quer chamar a atenção, os pediatras já disseram para eu deixar sem comer. E aí vem muito com esse olhar. Eu já fui em psicólogos, a gente vai falar bastante de psicólogos aqui. Já fui em psicólogos que disseram que eu, mãe, sou muito permissiva com essa criança, né? Então, quem que é essa criança que chega? Qual que é esse olhar que nós, psicólogos, devemos ter, né? Ampliado aí, que eu quero, que é isso que eu gosto aí da sua visão, Jaque. Então, as crianças com dificuldades alimentares, elas apresentam muitos comportamentos, né? Então, elas se recusam a ir à mesa, muitas vezes choram, se jogam no chão, e aí isso se torna, às vezes, um momento de refeição, assim, caótico para os pais. Muitos pais se apresentam culpados. O que eu estou fazendo de errado para o meu filho? Né? Enfim. E o que a gente percebe? Que todo esse comportamento que a criança apresenta é uma consequência de algo que ela está passando e que ela só está se defendendo. Então, é uma reação. É uma reação, é uma consequência de algo que ela está sentindo e que ela, como ela ainda é pequena, e quanto menor a criança, menos ela sabe se comunicar, né? Menos se comunicar, não, expressar o que ela está sentindo, né? Ela se comunica dessa maneira, né? Não quero, não vou, não, né? E aí, muitas vezes, a gente vai forçando a barra para que, já que é convenção que ela vá à mesa, que ela senta à mesa, que ela faça uma refeição em família, vamos forçá-la, porque isso é que a sociedade manda. Uhum. Né? A educação manda que vá à mesa, que todo mundo fique bonitinho e tudo mais. Só que essas crianças, elas podem apresentar muitas questões, ou orgânicas, né? Então, questões gastrointestinais envolvidas, que fazem elas sentirem um desconforto, às vezes até um mal-estar, ou então questões sensoriais, um desconforto sensorial. O que é isso? Né? Isso eu agradeço muito às TOs com que eu trabalho, né? Que elas me ajudaram muito a entender que muitos dos comportamentos que as crianças apresentam têm a ver com percepções sensoriais que essa criança tem do ambiente externo e interno. Né? Então, o que é isso? Isso, exatamente. Vamos entender. Né? Muitas crianças que apresentam uma sensibilidade sensorial, até um problema do processamento sensorial, que é muito comum nas dificuldades alimentares que a gente encontra, né? Elas têm uma percepção e uma interpretação equivocada de estímulos que vêm do meio externo, do meio ambiente e do meio interno. Né? Uhum. Esses estímulos, quando eles chegam para nós, né, no nosso corpo, eles mandam informação lá para a mente. Uhum. E se for um estímulo desconfortável, que
está dando um mal-estar, como é que o cérebro vai interpretar? Como uma situação de perigo, de ameaça. E vai se defender disso, fazendo um registro de que aquilo lá não é legal, então que não é para ser feito. Uhum. Então, vamos dar um exemplo, Jaque. Por exemplo, eu percebo, né? Eu não me apresentei aí, mas tem muitas pessoas que me conhecem, outras não. Mas eu sou psicóloga, né? Estou trabalhando também já há quase 5 anos aí dentro da área de dificuldades alimentares. Mas eu encontrei a Jaque lá no instituto quando eu fui procurar ajuda para o meu menino mais velho, né, Jaque? Sim. Então, eu também sou mãe de uma criança com dificuldade alimentar e que tem essa dificuldade do processamento sensorial. E aí, dando um exemplo, né, desse estímulo, o meu filho, por exemplo, o cheiro para ele de alguns alimentos era muito incômodo para ele. Então, o que acontecia? A gente estava à mesa, de repente eu abria uma panela e podia ser uma panela de arroz, por exemplo. Aquele vapor com aquele cheirinho, ele falava: nossa, eu não consigo ficar aqui. Levantava da mesa e saía. E quando eu não tinha esse entendimento, eu falava: volta, pode voltar, o que é isso? Tá todo mundo sentado, como você falou, né? A gente tem internalizado algumas crenças, né? E alguns valores. E aí a gente fala: não, como assim? Uma criança, ela precisa sentar à mesa, né? Então ela está com um comportamento muito ruim. E na verdade, eu descobri essa questão que você está dizendo aí, que a gente precisa entender essa criança dentro dessa questão sensorial, né, Jaque? E que o cheiro para ele era um estímulo muito desconfortável, né? Então, só para eu exemplificar o que você está falando aí, que está ótimo. E às vezes não é só o cheiro, às vezes são as sensações internas. Né? Às vezes a criança não tem uma percepção do que está acontecendo com ela, né? Eu vou te contar um exemplo de uma criança que a gente atendeu, mais velha, de 5 anos, que já tinha passado por todos os inclusive até terapeuta ocupacional, achando que tinha uma questão. E no começo ela até tinha, e depois se desenvolveu e melhorou, mas ela continuava sem comer, né? E aí, o que acontece? Na avaliação e observando essa criança, observando ela cuidadosamente, tendo um olhar mais cuidadoso, a gente percebia que quando ela comia, ela sentia algum desconforto bem interessante. Inclusive, ela até verbalizou numa brincadeira, né? Uma coisa na garganta, enfim. Bom, essa menina, ela tinha uma esofagite eosinofílica, que é uma inflamação no esôfago de fundo alérgico, né? Então, por ela não se perceber, por ela sempre ter um comportamento de não querer ir à mesa, de luta e fuga e de muita agitação, já tinha trabalhado as questões sensoriais, era para ela estar melhor e se aproximar mais dos alimentos, mas ela não conseguia porque ela tinha uma questão orgânica envolvida que ninguém nunca tinha visto. Né? E mesmo depois de tratado a questão orgânica, que ela tomou medicação, ficou super bem e tudo mais, ajustou a nutrição dela, os alimentos que ela podia comer, como era de fundo alérgico, ela continuava sem comer. Aí entra um pouco o trabalho do psicólogo. Né? Porque os registros se mantêm. Né? Os registros na mente se mantêm. Né? Então é isso. Experiências que teve, né, e que não foram boas, ela realmente registrou aquilo e achava que ela ia sempre ter essas experiências. Sempre, exatamente. Mesmo ela não sentindo mais, aquele desconforto era tão grande, tinha um registro tão grande na mente dela, que ela se recusava a se aproximar novamente. Perfeito. Já que a gente tendo esse entendimento, né, nós psicólogos, né, entendendo que as questões sensoriais afetam o comportamento da criança, né, e que esse comportamento ele pode ter essa base de fundo sensorial, como pode ter também essa base orgânica, né, que você está contando aí pra gente também. Mas a gente entendendo isso, a nossa conduta muda também, né? Em relação a essa criança e em relação às famílias também, né? Aos pais dessa criança. Que eu percebo assim, percebi comigo e percebo também com as pessoas que me procuram, o quanto a mãe, a figura materna mesmo, ela é culpabilizada desse comportamento,
né, da criança. Então essa mãe, ela não cuida direito, ou ela não tem rotina, ou ela é muito permissiva, né? Então a gente falar um pouquinho como é que a gente pode também ter um olhar de cuidado, né, maior com essa família, porque a gente ouve a família, não vai, já aqui nesse processo? Sim, a família é fundamental. A família tem que ser parceira, a família tem que estar junto, né? Porque essas crianças, mesmo por conta da sensibilidade delas, elas às vezes têm um radar para interpretar as questões do meio ambiente, principalmente da mãe, que é uma pessoa muito próxima a ela, né? Então, se essa mãe também não está se sentindo segura, está insegura, se sentindo mal, também vai perceber. Só que essa mãe, ela não sabe. Muitas vezes, quando as mães nos procuram, eles também sabem. Eles acham que eu que estou deixando ela fazer tudo. O meu médico já falou que eu preciso. Muitas vêm fazendo já terapia, né? Meu médico pediu para eu ir fazer terapia porque eu estou fazendo tudo errado. E a gente até reconhece, muitas vezes, tem algumas questões que as mães são mais permissivas mesmo, mas elas são porque é o jeito que elas conseguem fazer para que aquela criança que está com aquela questão tão importante possa até se nutrir para poder sobreviver e crescer. Dessa ela não forma. sabe fazer de outro jeito, né? Perfeito, perfeito. E dessa forma que elas conseguiram, às vezes, fazer com que essa criança coma alguma coisa, né? E elas não sabem Sim. fazer de outra forma mesmo. E aí entra o nosso papel aí, né? De orientação. Não, elas não conseguem. Porque essas mães vêm muito culpadas, muito julgadas pelas famílias delas, né? Você faz tudo, né? Às vezes até pelo próprio marido, né? Às vezes acontece de pensar de um jeito, outro pensar de outro, e entrar Foi em quando conflito. Foi, tá. Quando a gente te procurou, você disse assim para mim, você falou, Nara, você já percebeu o quanto vocês pensam diferente, né? Então, talvez, não estou dizendo que são todas as mães, mas talvez fique para a mãe essa resposta mais permissiva e para o pai essa resposta mais autoritária, né? Ó, tem que fazer, acabou, senta, come e chega. E a mãe, não, calma, vamos. E aí, na verdade, a gente consegue ver que não é nenhum dos dois lados, né, Jaque? Aí a gente pode Não, a entrar um mãe pouco. só está querendo proteger o filho dela. É o instinto materno que a gente fala, né? Quer proteger, quer que o seu filho, ela quer que o filho se sinta bem. Então ela vai fazendo, vai, né? Atuando, né? E E aí, muitas quando essa. mães, pode falar. Uhum, pode. Não, Muitas mães eu ia falar. porque elas se dedicam muito o tempo inteiro, né? Elas percebem. Travou aqui. Jaque, é a minha ou a sua aí, Jaque? Peraí, um pouquinho, a Jaque travou. Eu tô no Acho que. 4G. Você tá ouvindo a minha voz? Eu tô ouvindo a sua voz. Acho que voltou. Voltamos. Eu voltei. Voltou. Eu também. Travada, mas eu tô ouvindo. Aí, voltou. Voltou? Eu mudei de lugar aqui também. Sempre Melhorou. acontece. Um dos dois. Ou o pai é permissivo. Um deles vai tentar achar uma segurança aí pro filho. Eu vou tentar né? entrar no 4G aqui. Será que é o meu? A Thalita tá dizendo. Ah, lá. A Thalita tá dizendo que acho que é a sua, Jaque. Vamos lá, calma que tem dessas coisas, né? Não tem jeito. Deixa eu mudar de Vamos lugar. ver se. Vamos lá. Eu mudei, você mudou. Lá, a Lu tá dizendo também, acho que aqui tá bom, viu, Jaque? Agora eu não te escuto, Jaque, eu tô te vendo.
O som ficou ruim. Quer entrar de novo? Solicitar para entrar de novo? Isso, tenta entrar de novo, então. E aí eu vou continuando aqui conversando com elas. Enquanto a Jaque, então, entra novamente, né? A gente estava falando e apareceu a diferença, né, dessa questão da parentalidade, né? De como eu exerço a minha função aí, ou materna, ou do pai, né? E às vezes eu exerço de uma forma. Ah lá, ela tá solicitando de novo. Só um minutinho. Vai entrar. Mas enquanto ela entra, às vezes eu exerço de uma forma, a mãe mais permissiva ou autoritária, como disseram aqui, já que o seu som não está saindo, não estou te Agora ouvindo. vou. Ê! Oi, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora eu também. Agora, Beleza. oba! O Instagram tem que deixar a gente fazer essa live. Voltou, Jaque? Voltei. Você tá me ouvindo? Tô. Ai, que bom, maravilhoso. Agora Ai, só foi. falta ir para outro dia. Mas que Ai, ai. Jaque, então eu estava aqui só retomando, né, na questão da parentalidade, ou permissiva ou autoritária, e aí a gente quer falar de um novo olhar também, né, sobre essa questão dos pais, né? E você pode me dizer um pouquinho mais sobre isso? Então, a gente tem agora, né, quem participou aí, a gente teve um webinário com a Márcia faz pouco tempo, né? A Márcia é uma terapeuta ocupacional dos Estados Unidos que trabalha 50 anos com dificuldades alimentares e ela vem trazendo muito um conceito novo que o Instituto já vem usando há um tempo, né? Desde que a Patrícia foi buscar com a Suzanne Morris, né? Toda a abordagem que é a questão da alimentação responsiva e da parentalidade responsiva. O que é isso, né? Então, ele é baseado em alguns pilares, né? Então, a gente acaba não mais julgando os pais como autoritários e permissivos e tudo mais, mas a gente acaba tendo um novo olhar, né? E construindo com essa família um novo olhar, um olhar de que a criança tenha autonomia e essa família também, né? Que tenha paz nas refeições, como trazer, como diminuir esse estresse e as pressões, qual que é o papel da pressão na hora da alimentação, né? Porque às vezes a pressão é muito sutil, né? Isso, Jaque, exatamente. Fala um pouquinho disso aí também, né, pra gente, porque às vezes os pais chegam até mim e falam assim, olha, eu já parei de pressionar, né? Às Uhum. vezes esse parar de pressionar a comer é aquela pressão mesmo mais fácil de visualizar, né? Que é deixar de castigo ou deixar de não jogar no videogame. Essa é uma pressão mais explícita, vamos dizer assim, né? Mas às vezes Isso. também pressiona de uma forma que não está totalmente visível ali, né? Mas a criança sente essa pressão, não é mesmo? Sim, ela sente, e às vezes é num olhar da mãe, às vezes é num, né, do pai, ou enfim, né? Às vezes é num convite para vir à mesa, enfim. Mas a pressão, o que ela acarreta, né? A pressão ela vai justamente ativar aquela parte da mente, do cérebro, dos registros, né? Então vai ativar e vai acionar lá e vai falar, olha, ali tem alguma coisa que não está funcionando, né? Então, e como essas crianças, a gente estava falando, né, Nara, elas são super sensoriais, sensíveis, né, Uhum. das informações no meio ambiente, então elas são os detetives, elas captam. Então, às vezes, uma linguagem corporal, uma feição da mãe, um tom de voz, um jeito que a mãe oferece, ou um jeito que a mãe, né, ou o pai. Aqui também, Jaque, falando, ó, acho que até a linguagem corporal dos pais é uma forma de pressão. Sem dúvida. E aí vai acionar lá aquela parte, e quando aciona, não tem jeito. Aquela parte da mente, do cérebro de segurança, de proteção.
E quando isso acontece, não tem jeito. Aí a criança se comporta. Aí ela se joga no chão, né, eu não quero. Aí tem aqueles comportamentos que a gente acha que é comportamento, né? Porque falta de educação, falta de limite, né? Mimada, né? Mimada. E não é, ela só está reagindo a algo que ela está percebendo, que também é uma pressão. Uhum. É, e pressionado, né? A gente pode até pensar numa situação conosco, né? Se a gente está sob pressão, é mais difícil a gente funcionar, é mais difícil a gente aprender, a gente não aprende. Sim. E às vezes, já que eu vejo, por exemplo, essa pressão desta forma, os pais me chegam para mim e falam assim, Nara, então, agora ele não tem que comer o prato todo, mas ele tem que dar 3 garfadas. É uma forma também de pressão. Ele diminuiu a pressão, né? Só que ele está continuando a pressionar e talvez num lugar, né, Jaque, em que não seja dele, do pai, né? Eu acho que isso que é legal a gente falar um pouquinho daquela divisão de responsabilidade também, né? Que a gente trabalha bastante e que é falado bastante, né? Aquela nutricionista Ellen Satter fala bastante, né, Jaque? O que você me diz disso? É os pais que determinam a quantidade? Então, isso é polêmico. É polêmico porque tem muita emoção envolvida nisso. Tem muitos medos. Então, para quem não sabe, divisão de responsabilidade os pais são responsáveis pela compra, preparo e oferta do alimento. E a criança é responsável por saber o quanto ela vai comer, porque só ela, que é dona do corpo dela, sabe quando ela vai estar satisfeita ou não, né? O quanto tá bom ou não tá. Então, aí que tá o negócio, né? Porque como a mãe também está pressionada e o pai, a família como um todo está pressionado, porque tem que nutrir essa criança precisa crescer, porque eles também sofrem pressão. Sofrem pressão das outras pessoas da família, do pediatra, muitas vezes. Ah, essa criança tem que comer para crescer, lá, 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 lá. Né? Então, de verdade, neste momento onde a criança deveria saber, né? Até aqui eu estou satisfeita, aqui eu não estou, e aí criando uma situação de regulação até dentro dela, saber quando que ela está com fome, quando que ela está satisfeita, porque isso é uma coisa aprendida, né? E aí, então, aí fica essa pressão. O pai vai lá e não come mais, porque ele também está se sentindo pressionado, ele também está angustiado. E o medo, né, de talvez abandonar essa mentalidade, né, de eu que sou responsável pela quantidade que eu ofereço para minha criança, né? E a hora que a gente apresenta essa questão, ó, isso é dele, e a gente vai desenvolver com vocês, porque é com os dois, né? Essa capacidade da criança escutar os sinais dela e a capacidade dos pais confiar nessa criança, porque é difícil, né, Jaque? Às vezes você fala, como tão pequenininho assim, já sabe o quanto come, né? E é realmente isso, né? Mas eu vejo muito aqui na clínica o medo dos pais em abandonar essa mentalidade. Medo, muitos, né? Eu brinco, né? A nossa mente, a gente vai entrar um pouco agora no mindfulness, Isso. né? A Sim. nossa mente, ela cria armadilhas. A gente tem pensamentos na mente o tempo todo. Então, quando esses pais estão lá na frente dessa criança, e essa criança fala, só vou comer 2 pedacinhos, né? Muitos pais descrevem para mim quando a gente faz algumas atividades onde eles param e começam a perceber o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo naquele momento. E se ela não comer mais, ela vai ficar com fome, e daqui a pouco. E aí a mente vai, né? E aí às vezes tem mães que falam para mim, Jaqueline, às vezes a minha mente vai lá 30 anos na frente, vai ser um adulto com problemas, com Isso. Não vai crescer, né? A preocupação do crescimento é grande também, né? Sim, sim, né? E aí a mãe tá lá passando tudo aquilo, a mãe e o pai, todos passando todos aqueles pensamentos na cabeça, só que não se dão conta desses pensamentos. E aí eles vão minando, vão até alimentando o monstro do medo, né? Que a gente fala, o medo vai aumentando, né? Porque são aqueles e se,
E as práticas vão ficando cada vez mais invasivas para a criança, né? O modo como os pais se comportam, né, na hora das refeições. Essas refeições viram, às vezes, grandes, verdadeiras guerras, né? E a situação familiar em si, né, já que tem estudos também mostrando sobre a relação do casal quando existe uma criança com dificuldade alimentar, né? O quanto abala essa relação. E por conta de todas essas questões e percepções em que a gente já tem, como você disse, construído várias crenças, vários pensamentos, vários valores em relação à alimentação. E agora o que a gente quer trazer é esse novo olhar, né? Essa possibilidade de sair desse paradigma antigo, né? De que os pais controlam a alimentação da criança, né? De que talvez isso seja só comportamental, o que a gente está vendo e trazendo muito hoje é essa questão da sensorialidade, né? Das questões orgânicas dessa criança. E aí, já que a gente pode falar um pouquinho, que a gente vai, na verdade, colocando uma atenção para esses pais nos sentimentos deles, nos pensamentos, o que passa na cabeça, né? E para que eles possam entender essa criança e como você me disse aí, né, quando em um dos nossos encontros, queria que você falasse um pouco mais disso, sobre ler os sinais dessa criança, né? Conta um pouco mais disso pra gente. Então, é por isso que o trabalho do psicólogo com as dificuldades alimentares não é só com a criança. Aliás, não é nem, né, tanto com a criança, mas é muito com a família como um todo. Principalmente esses pais aí que têm essas crenças e tudo mais. E aí, quando esse pai tá com esse mundo, né, da mente cheio de medos e aflições, ansiedades, eles é como se a gente entrasse num piloto automático e não percebesse nada que acontecesse ao seu redor, né? Então aquilo vai consumindo tanto a mente, né, desse adulto que está lá na frente dessa criança que está com essas questões, que aí liga no piloto automático e vai fazendo, né? Vai realizando, sem perceber. Por isso que é importante ter esse novo olhar. E que você também possa conversar com os pais sobre esse novo olhar, para que e muitos pais, então, nesse piloto automático, eles perdem informações do dia a dia, na hora ali da refeição, até no momento que antecede a refeição, que a criança está informando alguma coisa para esse pai, para essa mãe. Então, né? Então, é fundamental que a gente ajude esses pais pararem, né? Que é a tal da pausa. Perfeito, Jaque. Fala mais. Pausa por um minuto e veja o que será que está acontecendo ali, né? O que será que a criança está tentando informar? Será que aí tem algum cheiro que está muito demais? Ai, pode ser, olha, eu acho que é esse cheiro. Então vamos lá, vou tampar aquela panela e vou, né? E aí, com essa pausa, o pai, a mãe, a família consegue ter uma tranquilidade e passar essa tranquilidade de segurança para a criança e naturalmente essa criança vai se tranquilizando, se sentindo segura e vai participando das situações. Né? Perfeito, Jaque. E aí a gente está falando um pouco de trazer esse nível de estresse reduzido, né, durante as refeições, o que talvez seja um primeiro passo, né, Jaque? Porque não adianta a gente querer falar em ampliação de cardápio, a gente querer falar sobre variedade, se antes não existe essa paz nas refeições, né? Essa diminuição do estresse durante as refeições. E para isso a gente precisa entender essa criança, né? Por isso que a gente está batendo um pouco nessa tecla hoje. E eu falo de novo, né? Devem ter psicólogos nos ouvindo, né? Assim como família também nos ouvindo. Mas o quanto encontrar um profissional que tem essa visão ampliada, já que como a sua e como eu consegui também através de vocês, de outros cursos, buscando essa visão ampliada das dificuldades alimentares, até facilita para que quando a gente saiba, quando não é com a gente também o assunto, né, Jaque? Que de repente você olha essa criança, ela tem questões sensoriais tão importantes que a psicologia não dá conta, não é mesmo, Jaque? Fala um pouco mais. E por isso a importância da gente
ter esse entendimento e saber até onde a gente consegue ajudar, até onde a gente não consegue, e fazer parcerias com profissionais, como as terapeutas ocupacionais, com integração sensorial, as fonoaudiólogas, as nutricionistas, fazer essa parceria com pessoas que tenham o mesmo olhar, com profissionais que tenham o mesmo olhar, o mesmo cuidado, né? Uhum. Então, Eu acho que para nós, na nossa condução, né, de trabalho, de tratamento, e na orientação das famílias também, né? sim, sim, sim. Né? Posso até contar aí de um menininho que eu recebi aqui no Instituto, e ele veio realmente com uma queixa de que ele não participava de nenhuma atividade da escola, tinha questões alimentares, ele era seletivo, mas um seletivo que dava, né, não incomodava tanto os pais, mas não participava era arredio, agressivo, enfim, se você olhar, tem um olhar para isso e falar, olha, realmente é comportamental, vamos olhar, vamos, né? Ele se recusava em desenhar, enfim. Era, assim, realmente o verdadeiro caos. Os pais estavam preocupadíssimos. Estava influenciando também um pouco na alimentação, porque ele começava a escolher o que ele queria, o que ele não queria, né? Então, Jaqueline, faz uma avaliação, né? E na avaliação, o que a gente percebeu, né? Numa brincadeira. Que ele tinha uma questão sensorial super importante. Ele não sabia como segurar um lápis. Era um menino de 6 anos que ainda tinha uma apreensão, assim, de crianças, né, menores, Uhum. né, em algumas atividades que ele fez comigo, né, imediatamente eu fui conversar com a terapeuta ocupacional aqui da equipe, né, mostrei como ele tinha a pega do lápis, enfim, fui trocar ideias e depois de uma avaliação com essa terapeuta ocupacional, um menino de 6 anos com questões sensoriais bem importantes que estavam impactando nesse comportamento dele. Então, ele não participava das atividades escolares porque ele era um menino inteligente, esperto e percebia que ele tinha essa dificuldade. Então, ele não queria se expor. Sim, às vezes com sentimentos de inadequação, de fracasso, né? E aí ele, Sem para quê? Para dúvida. que eu vou fazer essa atividade já que eu não consigo, né? Não consigo, né? E isso foi minando também a autoestima dele e tudo mais. Mas com o trabalho da terapeuta ocupacional, né, regulando ele, regulando a parte sensorial, ele conseguiu ter uns ganhos e naturalmente o comportamento dele foi se acalmando, ele começou a participar mais das questões da escola e tudo mais. Passou um barulho É aqui. importante a gente ter esse olhar mais cuidadoso, que nem tudo é comportamental porque é visível, Sim, né? exatamente. E eu já Mas às vezes o comportamento é uma consequência de algo que está acontecendo. sim. E eu gosto muito daquele desenho do iceberg, da pontinha do iceberg, sendo o comportamento que a gente consegue visualizar. Né? Então, por exemplo, dentro das dificuldades alimentares, o que a gente visualiza nessa criança, né? Ah, não quer ir à mesa, não come uma variedade grande no cardápio, né? Mas com essa nova visão, a gente está querendo mergulhar nesse mar e enxergar o que está lá embaixo desse iceberg, né? Então tem questões sensoriais, tem questões orgânicas, tem já crenças aí estabelecidas por experiências anteriores, como você disse, né, Jaque, ruins e que agora está difícil de superar. Então a gente sempre tem esse olhar, nós psicólogos, e a gente também passar esse conhecimento para os pais, né? Como é que eu consigo ter esse olhar do por trás? O que esse comportamento está querendo me dizer, né? Porque a criança ela não se comporta de uma maneira, vamos dizer, inadequada porque ela quer. Né? Pelo contrário, a criança ela quer colaborar, ela quer ajudar, a criança ela é super participativa, né? Mas às vezes esse comportamento está nos dizendo algo. Então, E tem um comportamento muito comum nas crianças com dificuldades alimentares, que é um comportamento controlador, querer fazer tudo da mesma forma. Às vezes fica muito parecido até com toque, isso. né?
Então, quando eu vim trabalhar no instituto, muitas vezes eu olhava para as pessoas e falava, essa criança tem toque. A gente não pode dizer que uma criança pequena tenha toque, mas tem todos os indícios para virar um adulto que vai ter toque. Mas não é esse comportamento também de querer controlar o ambiente, de querer fazer tudo do mesmo jeito, né? Da mesma maneira, uma rigidez, uma inflexibilidade. Falando aqui, é uma rigidez impressionante, né? Isso, e uma inflexibilidade muito grande, tem que ser tudo, né? Também é uma forma de poder controlar aquele estímulo que vai chegar para ela, né? Isso tudo é muito inconsciente, é muito automático, é do sistema nervoso autônomo. Então, não é que a criança tenha consciência e fala, hoje eu vou controlar o ambiente para me sentir melhor. Não é isso. É tudo Já muito vem. automático, Uhum. né? Então, a criança, ela acaba tentando controlar aquele estímulo que vai chegar para ela, para que aquilo que chegue para ela seja uma coisa confortável, controlável e que não tenha um impacto muito grande. Então, ela vai no conhecido, no que ela já sabe, no que, né? Então, tudo isso também é muito característico dessas crianças, que também é só a pontinha do iceberg, como você falou, Nara. E buscando muito uma previsibilidade, né, Jaque? E a gente pode falar um pouquinho dos alimentos mais industrializados, né, Jaque? Que a Márcia comentou bastante também no curso dela. Sobre a procura dessas crianças, sobre mais para esses alimentos industrializados, para que eles não tenham uma surpresa muito grande sensorial, não é mesmo, Jaque? Sim, né? Porque o industrializado sempre vai estar do mesmo jeito, no mesmo sabor, da mesma maneira, né? Quando Não a gente prepara, às vezes a gente põe um pouquinho mais sal, um pouco menos, doura um pouco mais, doura um pouco menos, né? E aí, realmente, essas crianças também acabam escolhendo os alimentos amigos, né? Que a gente fala, que são os alimentos amigos, baseados naquilo que eles interpretam como confortável para eles, como seguro, né? E aí todo o trabalho também é voltado para isso, né? Quando a criança já está lá mais regulada do ponto de vista orgânico e sensorial, que já passou e está passando por alguns tratamentos, que está regulando melhor e que ainda tem os registros, o trabalho é esse, é reapresentar, né, aos pouquinhos, para que esses registros sejam refeitos de uma maneira, né? Então, é com muito cuidado, muita sutileza. Sim, sim. E, Jaque, falando em regulação, que você disse aí dessa regulação sensorial, né? Então, quando existe aí uma criança com essa dificuldade, e aí a gente percebe isso encaminhada para TO, tá fazendo todo esse trabalho, né? E a gente faz também o trabalho com a regulação emocional, não é mesmo? Porque esse sensorial, ele tá desregulado sensorialmente, que desregula o emocional também, né? Sim, sim. Comportamentos que você diz aí, de se jogar, de não querer ir à mesa, de gritar, de chorar, ou até mesmo só de se afastar, né? Que às vezes não é um comportamento tão gritante, né? Mas é um comportamento só de esquiva, né? E aí, como é que a gente fala isso dentro da psicologia, né? E vou fazer já um link aí. Falando também dessa autorregulação dos pais. Como que é isso, Jaque? Então, os pais, a gente brinca que o nosso grande trabalho enquanto psicólogos são com os pais. Né? Aqui no Instituto, para quem conhece o trabalho, a gente tem um trabalho grande com os pais, temos grupos de pais. Antigamente era só de mãe, aí virou um pedido de pais também, porque os pais também sentem, né? Quando uma mãe se sente segura, quando ela se sente também apoiada. Né? Muitas mães nos procuram muito culpadas, muito estressadas, muito angustiadas, né? O quanto isso impacta também na qualidade e na autorregulação da criança. Porque a criança, quanto menor, mais ela necessita do adulto para se autorregular. Então, se a criança está lá num comportamento disruptivo, e não tem um adulto para se espelhar e ajudá-la a regular, né?
vai virar um caos aquilo tudo, né? Uhum. E aí, então, a gente vai usando algumas ferramentas para ajudar esses pais a se regularem, a se sentirem também acolhidos, né? E terem um pouco mais de autocuidado com eles mesmos. A gente fala muito do autocuidado que os pais têm que ter, né? O momento também de recarregar suas baterias, e, enfim. E aí a gente usa também como uma ferramenta o mindfulness. Para quem não conhece, o mindfulness é uma abordagem, né, muito utilizada, comprovada cientificamente, com evidências científicas, no manejo de estresse e ansiedade, né? Uhum. Então, ele é uma ferramenta poderosíssima, baseada em práticas meditativas e práticas no dia a dia, onde a própria pessoa vai aprendendo também a se acalmar, a se regular, né? É, Tanto que o meu mestrado está baseado nisso, né? Eu então, eu vou sabia tentar... já, que já já. Oi, não E entendi. eu acho isso daí, assim, é algo que para mim aqui na clínica eu tenho priorizado, né? Fazer essa relação da criança com os pais nessa autorregulação, né? Emocional, porque é o que você disse, é a corregulação, né? Nós pais ajudamos a criança a se regular. Somos exemplos, somos modelos, né? Mas o que eu sempre falo assim, a gente não é perfeito, né? Então, as ferramentas do psicólogo para ajudar aí como mindfulness, por exemplo, né, de se observar, né? Então, eu olhar para mim também. Eu tenho essa criança com dificuldade alimentar, mas eu tenho que ter um olhar para mim, né? Como eu estou, como eu me sinto, como é a minha alimentação, né? Eu respeito os meus sinais internos, porque às vezes a gente está falando da criança, mas a hora que a gente olha pra gente, né? A gente vira a câmera e fala, opa, pera lá, deixa eu dar uma visualizada aqui, né? Eu percebo que eu também fui uma criança com questões sensoriais, né? Mas naquela época nem se falava nisso. Hoje já é novo, né, Jaque? Por isso que nós estamos Sim, falando essa nova visão, né? É algo novo sim, e que isso impacta na alimentação, descobriu-se há pouco tempo, né? Pouco falado. E aí eu começo a ver que eu sou assim, que eu tive questões assim, que eu também não respeito os meus sinais internos. E aí é um conhecimento, autoconhecimento aqui para nós e que isso vai refletir na criança. E aí a criança vendo eu fazendo esses cuidados comigo, como você trouxe o autocuidado, ela começa também a falar, opa, pera lá, então minha mãe não tá gritando mais comigo. Então minha mãe não tá mais forçando, né? E aí ela começa, opa, então eu tô mais tranquilo também. E vai vindo essa corregulação, né? Passando de nós para eles, né? Eu acho isso exatamente. bárbaro. Exatamente, né? O ambiente vai se tornando mais tranquilo e é aquilo que a gente falou, né? As refeições vão sendo em Uhum. paz, sem estresse, o aprendizado é mais fácil, é mais gostoso, Vai né? Então, conseguindo já ver alguns progressos, né, Jaque? Porque quando tem tá nessa avalanche do estresse, realmente a gente não consegue, nós como pais, caminhar e nem a criança, né? a gente entra no tal do piloto automático, né? Que, Uhum. que são as faltas de percepções da criança, nossa própria, né? A gente precisa ter. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha e tem que ter esse olhar com os pais, esse cuidado, né? Então, não é de sair julgando, porque você fez assim, você fez assado, não é isso. Uhum. É acolher e ajudar a construir esse novo olhar, esse novo pensamento, né? A se perceber, né? A Thalita falando, ó, por isso que ela tá fazendo o curso de Mindful Eating. Isso mesmo, A isso Valéria mesmo, está dizendo como que é importante olhar para si mesmo, que vai fazer toda a diferença nessa relação com a criança, né? sem dúvida. Não é só aquela questão, ó, trouxe o meu filho aqui para ser tratado, né, Jaque? Que às vezes os pais têm essa. Não, é um trabalho que eu falo que é um trabalho da família, é um trabalho conjunto, né? E todos aqui, todos os profissionais têm a mesma visão, o mesmo entendimento, e, e isso também é super importante, né? Porque
todo mundo falando a mesma linguagem, todo mundo entendendo da mesma maneira, tendo a mesma visão, o próprio pai, a própria mãe, a própria família, a criança se sente mais segura, acolhida, e aí, né, enfim. As coisas vão fluindo e caminhando, né? Sem Eu já dúvida. conta um pouquinho aí do seu mestrado, né? Que eu acho que é super importante a ver com nossa conversa aqui de hoje, né? Que é com mães, É. né? E com pais E ou com mães, como que é? Conta aí pra mim. então, eu estou fazendo mestrado na Unifesp, eu já sou mindfulera, que a gente fala, né, há um tempo, e aí eu percebi que eu já ministrei alguns grupos aqui no Instituto com algumas mães e percebi uma mudança bem interessante. E estou querendo pesquisar, porque uma coisa é você perceber, né, intuitivamente, e outra coisa é você pesquisar e comprovar, né? Então eu vou fazer grupos de mindfulness e vou medir a ansiedade e o estresse antes, depois e 3 meses após a intervenção de mindfulness, né? Então vai ter um grupo controle, que é esse que vai fazer o mindfulness, um outro grupo vai fazer um psicoeducativo, aulinhas, né, meio teóricas, e a gente vai medir com testes psicológicos, vão medir o estresse e a ansiedade dessas mães antes, durante e depois, né? E não só isso, a gente vai medir também, a gente vai usar marcadores biológicos, a gente vai usar o cortisol, ocitocina, para saber se realmente teve uma mudança corporal mesmo. Olha que interessante. Então, tudo antes de iniciar as sessões de mindfulness, durante e depois. E depois, 3 meses depois, né? Antes, depois que terminar as 8 semanas do protocolo, Polo. e depois 3 meses após para ver se manteve. E é só com mães ou com pais, família? Não, a princípio eu vou fazer só com mães. Então, a figura materna. Uhum. Isso, a princípio eu vou fazer só com mães, porque o meu intuito é realmente trazer essa ferramenta, a eficácia para um trabalho que é fundamental, né? Sim. O acolhimento dessas mães, né, o trabalho, eu gostaria de trazer uma ferramenta. Sim, Exato. exatamente. Muito bom, Jaque. Ô, Jaque, e aí dentro do Instituto, né, vocês trabalham em equipe, não é mesmo? Você Sim, é a psicóloga da equipe, né? Só para que também, se sim, tiver outras psicólogas nos ouvindo, né? Para que a gente sim, possa entender um pouquinho como que é essa rotina aí, né? Essa criança, sim. ela é olhada por todas vocês? Ixi, depende muito. Depende muito, depende. Porque cada caso é um caso. Por isso que a gente não tem, assim, não tem protocolo. Tem Não tem. uma abordagem, mas não tem protocolo. Porque cada família é uma família, cada criança é uma criança. E é esse novo olhar que a gente também tem que ter, né? De que cada criança é uma criança e cada família é uma família. A gente tem que a gente tem que ir com uma cabeça livre, né? E Sim. com curiosidade de saber quem que são eles, né? E o que eu posso da melhor forma ajudar. Né? Tem crianças aqui que fazem avaliação, vão direto para o tratamento fonoaudiológico, tem outras que iniciam antes um tratamento de terapia ocupacional, vai depender muito do caso, Uhum. né? Sim. Tem, né? Mas uma coisa é certa, todos os pais têm a possibilidade de participar dos grupos. É um trabalho que a gente faz gratuitamente para os pais de crianças em atendimento, porque a base da abordagem é o acolhimento das famílias, é trabalhar esse estresse, ansiedade, informar também, porque a gente sabe que a informação também diminui a ansiedade, né? A gente sabe. Então, é importante realmente que o profissional acolha também, não atenda só a criança. Uhum. Muitas vezes ele fala, procurou fazer terapia para o meu filho. Uhum. Sim. Né? Eu Não é acho que fazer uma é terapia, importante. acolher também essa família, né? Acolher, enfim. Pode E falar, eu desculpa. falo, né, Jaque, que na verdade assim é abrir e dar luz para um caminho, né? Porque as famílias elas chegam muito na escuridão, né? Muito sem Sim,
sem ver saída para aquele problema. E aí a hora que você fala para eles, olha, vamos ver quem que é essa criança aqui, o que que ela tá te falando, eles começam a encaixar as peças do quebra-cabeça, né? E aí fala, nossa, olha, achei essa pecinha aqui, achei essa outra, olha, então ele se afastava por causa disso, eu não tinha percebido. Olha, então ele não tem paciência de se concentrar nisso por causa da sensorialidade, eu não tinha percebido. Então, esse trazer luz para essa questão da dificuldade alimentar, que eu acho que é essa nova visão, né, Jaque, que eu queria aí deixar claro hoje para quem está assistindo a gente, que não é aquele entendimento da criança fazendo um comportamento e nós, psicólogos, tendo que eliminar aquele comportamento, né? Porque os pais chegaram com uma queixa e aí a gente olhou aquilo e falou, bom, então vamos eliminar. E tá tendo algumas questões aí que a gente vai ter que olhar só para o comportamental, por exemplo. Não, a gente precisa ampliar, não é mesmo? Essa nova visão, você acha, se resumindo aqui, você acha que é essa ampliação? O que que você considera essa nova visão da psicologia? É ampliar. Primeiro, a gente não é nada sem a família. A gente tem, às vezes, uma formação de especialista, de querer ir lá arrumar, né, consertar alguma coisa, né? E eu digo que eu não conserto nada, eu não sou nada sem as famílias, sem as crianças, sem a equipe, né? A gente tem que ser um parceiro, porque a criança vem aqui, fica 1 hora por semana, uma vez por semana, né? E o resto do tempo é com aquela família. Uhum. Então a gente tem que criar uma parceria, né? A gente tem que ter esse olhar mais amplo para ter essa parceria e sair desse pedestal de especialista, de que está lá para arrumar, consertar e que tem todo o conhecimento e tudo mais. A gente vai ser um instrumento para que isso aconteça de uma forma natural, mas a gente não é nada sem as famílias. Então a gente tem que ter um pouco dessa humildade de descer desse pedestal e se conectar com essa família. Uhum, perfeito. Né? Acho que a conexão é o principal ingrediente. E o amor, né? Você Sim. tem que fazer o que você ama. Eu falo, eu todos os dias eu acordo feliz que eu falo, gente, eu tô indo para um lugar que eu amo, fazer o que eu... Nem sempre é fácil, Sim. né? São desafios, né, Mas já? Ó, só vou te falar que tem você mais ama. 50 segundos aqui que vai encerrar a nossa live. Passou muito rápido, vamos ter que fazer mais Muito já. rápido. Ainda faltou muita coisa para abordar, né, já? Faltou, Nara, Mas, faltou. ó, já Mas é queria isso, né? agradecer imensamente. Muito obrigada, viu, por estar aqui hoje, para a gente estar trazendo essa visão ampliada para todos, né? E vamos continuar caminhando. Quero mais lives aí com você, viu? Vamos sim, com certeza. Eu que agradeço, Nara. Agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar, de estar aí com você e ver o seu crescimento. É muito lindo. Ah, obrigada, viu? Ó, então, um beijo grande. Obrigada a todas que vieram, Beijo. participaram com a Obrigada, gente. pessoal. Até a próxima.